Nós vamos dar continuidade, irmãos, a esse tema que nós estamos relembrando aos que já foram instruídos no passado, no início de 2019, e instruindo aqueles que chegaram posteriormente para poder, tanto as questões doutrinárias, bíblicas, teológicas, quanto algumas orientações práticas importantes, que são importantes para o bom andamento da vivência dessa doutrina. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Por favor, João Vitor, faça a oração. Amém. Queridos, o que é que... hoje eu consegui preparar um slide, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai brevemente recapitular o que nós vimos no estudo passado, no estudo introdutório, e avançarmos um pouco mais nas bases bíblicas do que nós estamos estudando, né? Que é a presença dos filhos da aliança no culto público ao Deus da aliança. Foi assim que nós intitulamos esse estudo. Nós vimos, irmãos, na aula passada, uma breve introdução da problemática e uma análise histórica. Como assim? Por que uma análise histórica? Nós situamos os irmãos sobre a situação dessa prática bíblica que é ordenada na história da igreja. E vimos como que mais uma das marcas da Igreja de Cristo, desde a era apostólica, que foi perdida. E hoje o esforço de retomá-la, porque ela é bíblica, não simplesmente porque faz parte da tradição da igreja, mas porque ela é bíblica, ela é vista com estranheza, ela é vista com, ela é tratada em uma oposição, né? E qual era a problemática? Nós vimos, por exemplo, esse documento eu não citei, e aqui vem essa recapitulação já expandindo um pouco mais, que na história da igreja há um documento chamado Constituições Apostólicas. Botei errado aí, não é apostólica, é apostólicas. Que é um documento do século IV, em que é uma orientação sobre a postura e questões litúrgicas da igreja. É um documento doutrinário como qualquer outro do período da história da igreja. Só que esses documentos eles não servem não só como um referencial de doutrina, né, de saber o que é certo ou errado, mas também de descrição do que era feito. E o que nós encontramos nesse documento? No momento de uma série, no trecho em que trata de uma série de orientações sobre o comportamento de diversos grupos durante o culto, orientações sobre os jovens, os homens, as mulheres, né, sobre a postura que se vai ter durante o culto, é dito isso aqui: cada pai e mãe tome sua criança que permanece pé para junto de si. Ele está falando nesse contexto litúrgico e orientando que os pais tomem as crianças para que elas fiquem juntos deles nessa ocasião. É uma citação singela, curta, mas o que é que nos leva à conclusão? Que historicamente a Igreja de Cristo praticava isso. As crianças ficavam com os pais e naturalmente a orientação desse documento é que as crianças fiquem junto dos seus pais durante o culto. Só que aí, irmãos, vem as razões da mudança. Eu recomendei para os irmãos, eu esqueci novamente lá embaixo, o livro do Daniel Hyde. Talvez o único livro que nós temos em língua portuguesa fazendo uma defesa dessa prática bíblica. Infelizmente, aí como eu falei para os irmãos, a gente não encontra tantos na história da igreja, em razão de que isso não era um ponto de disputa. Outros pontos foram pontos de disputa, esse não. Mas aqui e acolá encontramos, por exemplo, comentários do Matthew Henry, de qualquer outro que tenha comentado sobre o texto bíblico que trata dessa doutrina. E aí o Daniel Hyde, ele observa o seguinte: o que é que levou essa mudança, né? Mesclada com pesadas doses de psicologia do desenvolvimento, a escola dominical e o fenômeno da igreja das crianças mudaram o pensamento dos cristãos a respeito do lugar das crianças na igreja em termos litúrgicos, adoradores, para termos educacionais. O resultado pode ser visto nas igrejas que oferecem coisas como igreja das crianças, geralmente descritas em palavras bonitas como cultinho, classe dos cordeirinhos ou culto infantil para as crianças menores. Hyde aqui, irmãos, ele faz uma análise histórica e ele levanta 3 razões para essa mudança na igreja há poucas décadas. Não foi centenas de anos, foi há poucas décadas. Ele vai atribuir a influência da psicologia do desenvolvimento,
uma aplicação indevida da observação do desenvolvimento do ser humano às questões do culto. Quando ele fala que escola dominical, irmãos, não é uma crítica a isso que nós estamos fazendo aqui agora, mas é porque com o crescimento da escola dominical, dessa ocasião em que mais uma ocasião de estudo da palavra no domingo, não me cabe aqui fazer agora um pouco do histórico da escola dominical, mas o que Heidi fala aqui é que algumas igrejas tomaram essa prática como substitutos do culto. Não é incomum, por exemplo, na nossa cidade natal, você encontrar a ausência de igrejas que cultuam pela manhã e pela noite. Em Recife, em Pernambuco, por exemplo, essa cultura é melhor, é mais clara, né? As igrejas cultuam de manhã e de noite, né? Por uma convicção já ou prática das igrejas de uma forma mais estabelecida. Em Natal não, por exemplo. Então há um substituto da escola dominical. Não há nenhuma oposição à escola dominical. Toda e qualquer ocasião de estudo da palavra no dia do Senhor é aprovada e devida como santificação do dia do Senhor. Mas o culto é o ponto primário, áureo e inegociável e insubstituível. Ao ponto de, no período que nós passamos de retorno, por exemplo, da pandemia, por várias razões, a escola dominical ela foi preterida, até uma ocasião em que nós pudéssemos ter mais estabilidade para fazê-lo. Mas o culto não. O culto foi priorizado. Então algumas igrejas passaram a substituir o culto pela escola dominical. É por isso que ele coloca aqui a escola dominical como é melhor para a criança a escola dominical, é melhor isso do que o culto. E aí isso foi tido dessa forma. E ele fala esse fenômeno da igreja das crianças. O fenômeno que eu falei para os irmãos, que não é apenas a igreja das crianças, mas também a igreja dos adolescentes, a igreja do surfista, a igreja disso, a igreja daquilo outro. Então passa a fazer igreja para guetos, a igreja para um público-alvo específico, quando a igreja de Cristo nunca foi tratada dessa forma, muito pelo contrário, Então ele coloca essas razões da mudança, e aí ele dá um exemplo. Essa igreja lá nos Estados Unidos, ela num cartaz de divulgação dos trabalhos da igreja, ela coloca assim, convidando as pessoas para congregarem nessa igreja, né, e cultuarem com eles. Enquanto você cultua conosco, nós oferecemos atividades divertidas, ensino da palavra e culto infantil para os seus filhos, sem importar a idade. Então, chegou ao ponto de ser um ponto de marketing de uma igreja. Você, venha para cá que você vai cultuar e o seu filho vai ficar num... Como é que chama? Não, berçário não. Playground, né? O seu filho vai ser... A gente vai cuidar do seu filho para você, né? Ele não vai lhe incomodar. Nós vamos oferecer brincadeiras e estudos, etc. E as justificativas, irmãos, que se coloca para isso, a gente também falou um pouco sobre elas no domingo passado, não, as crianças são incapazes de entender e precisam ouvir a palavra no nível delas. A gente já respondeu essa objeção e nós vamos respondê-la mais à frente no nosso próximo estudo. Ou então, tirar as crianças do culto ajuda os adultos a se concentrarem para entender o sermão, do contrário serão distraídos. Essas duas objeções, irmãos, elas não se sustentam nem teológica e nem na prática. Criança desconcentra quando chora, quando faz barulho. É óbvio que qualquer coisa que faz barulho, especialmente quando a gente está precisando de concentração, ela atrapalha. Mas a questão não é essa. E a questão é, a resolução disso não é tirar as crianças do culto. Há muitos outros meios para chegar ao mesmo fim de uma tranquilidade maior no culto, que não é tirar as crianças do culto. É o meio mais rápido, fácil e, eu volto a dizer, não bíblico, mas não é o meio devido. Nós vamos ver novamente no próximo estudo as orientações práticas desse processo de treinamento das crianças para o culto. Isso envolve não é apenas o culto, irmãos, como nós falamos lá atrás. Isso envolve cada dia da semana. Por exemplo, o culto doméstico diário é um treinamento de 6 dias na semana até as 2 ocasiões do culto público. Por exemplo, há orientações práticas da dinâmica do culto, há orientações práticas para os pais no culto, há orientações práticas para os irmãos que não têm filhos ainda. Tudo isso trabalhando para que nós ensinemos os nossos filhos a reverência no culto, para que, sim, nós não estamos dizendo que eles vão entender em toda a sua capacidade cognitiva, mas nós não vamos lidar com a linguagem do Evangelho de uma forma, no culto, de uma forma infantil. Quantos são os testemunhos, irmãos, né? Já que gosta-se de colocar o pragmático, né, como argumento, quantos são os testemunhos de pais, de crianças aqui da nossa igreja, de 2 a 3 anos, expressando coisas do culto, do sermão? Isso nem se fala os de 6, 7, 8, 9, 10 anos.
esboçando o ensino que está sendo passado na pregação da palavra. A prática está mostrando isso, os bons frutos, de que essa objeção não se sustenta, antes são subterfúgios de não conformação com a palavra do Senhor e nem desejo de se desgastar um pouco mais. Porém, tendo lembrado dessas objeções que foram colocadas no estudo passado, eu lembro os irmãos dessa frase que o Daniel Hadi fala: se a igreja é a mãe do cristão. Aqui, irmãos, esse é um conceito que foi desenvolvido por um pai da igreja, Calvino, rejeitando a interpretação romanista desse conceito, ele reafirmou ele na perspectiva reformada, mostrando as implicações disso. Aí Daniel Hadi vai aplicando essa questão da criança no culto, ele dá esse passo e fala assim: se a igreja é a mãe do cristão, porque na igreja local que um crente é alimentado, é fortalecido na fé, é cuidado, é pastoreado, etc., então o culto público é o berçário. É por isso que o título do livro é O Berçário do Espírito Santo, acolhendo as crianças no culto. Lembre, irmãos, novamente, o que está pressuposto aqui é a doutrina da igreja. A igreja que nós professamos não é apenas os crentes adultos. A igreja são os crentes professantes e os filhos dos crentes. A igreja é isso. E o culto? O que é o culto? O culto é o ajuntamento da igreja. É a congregação das famílias da igreja. E quem está incluso nisso? Os filhos dos crentes. Então aqui, antes de vermos os textos, que nós já vimos alguns, que tratam diretamente disso, por implicação dessas duas doutrinas, é a base. Mas como não se compreende corretamente nem a doutrina da igreja, nem a doutrina do culto, aumenta ainda mais a objeção com relação a essa prática. Aí Daniel Hadi, ele cita um outro autor, eu esqueci de botar aqui qual é o nome do autor, que diz o seguinte: dividir congregações por grupos etários, estilos ou preferências é quase como ser, ou realmente ser, corporativista. O corpo de Cristo é inteiro em faixa etária e estilo, tanto quanto é em espiritualidade. É irônico, pior, é biblicamente injustificável, diz esse autor, ver igrejas locais partidas em grupos, cada um deles em seu nicho de adoração, pois é isso que realmente parece ser. É desolador pensar que a liderança da igreja sucumbiu em favor de coisas secundárias como ajuntamentos corporativos que se sentem constrangidos aí nessa direção. O que esse autor está falando aqui, irmãos, analisando a situação que a igreja chegou, não diz respeito apenas à criança no culto, ele está aplicando a adoração, mas é também, irmãos, por exemplo, uma questão eclesiológica. A maneira como algumas igrejas ligam compartimentalizando a igreja em grupos de homens, grupos de jovens, não sei o quê, e fica cada um no seu gueto, formando panelinhas, você impede uma coisa que nunca se viu antes, ou melhor, nunca foi impedido isso na igreja. Isso, novamente, uma invenção dos nossos dias e que tem trazido uma série de consequências nocivas. Você impede, por exemplo, a dinâmica da visão da unidade da igreja como um todo, o crescimento orgânico da igreja, a interação e contribuição de gerações umas com as outras. Ontem nós tivemos a ocasião dos homens, né, que foi mencionado. A gente estava na conversa ali, chamou alguns homens, a maioria dos homens estavam num grupo da pelada, só depois que eu me lembrei que nem todos estavam lá, e aí eu até lamentei lá na conversa. Mas foi um tempo muito, muito agradável os homens ontem, né, na casa do nosso irmão João. Homens de 45 anos, vide nosso irmão Júnior, que fez essa semana, a homens de 20 e poucos anos, 20 anos, 21 anos, e ali conversando, se alegrando, falando sobre a palavra do Senhor, as implicações dela na nossa vida, se deliciando nas coisas da criação. Que bênção, irmãos! Como que seria possível se fosse uma segregação de gerações? Jovens só caminha com jovens, então tem que ter um culto de jovens, é tudo para jovens, é não sei o que de jovens. Não, é um prazer. Estava falando com os irmãos ali agora do cabelo branco. Pastor, tem poucos irmãos de cabelo branco aqui. Eu fiz, tem alguns que se passam. Paulo, por exemplo, vai fazer 60 anos, mas está ali. É pinta, né? Explica isso aí, Paulo. Não, brincadeira. Mas como é maravilhoso eu, um jovem adulto, beirando meus 30 anos, conversar com um irmão de 60 anos. Está beirando 60 anos, né? Isso é bênção, irmãos. Isso é uma implicação também para o culto. Vamos fazer um culto estilo das criancinhas. Eu falei para vocês, já tem igreja que faz culto só para os adolescentes. Aí está acontecendo um culto da igreja adulta e um culto do princípio, do início ao fim, só para os adolescentes. Irmãos, isso não é bíblico.
Isso é uma importação de um conceito teórico que não é uma lei destoando a lei do Senhor, do que o Senhor tem orientado. E aí, os filhos dos crentes, portanto, são os filhos da igreja e pertencem ao berçário mais acolhedor a crianças, o berçário do Espírito Santo, que é o culto público. Ele conclui essa parte de introdução. Nós vimos então, alguma dúvida aqui, irmãos, sobre essa recapitulação do que nós vimos? Uma questão? Não? Nós vimos, irmãos, no nosso estudo passado, esses textos bíblicos aqui e comentamos sobre ele. Só que faltam mais alguns acerca do Antigo Testamento. Por favor, os irmãos podem abrir esses em vermelho. Deuteronômio 31, 9 a 12. Outro abre em Esdras 10, 1. E outro em Neemias 12, 43. Por favor, quem abrir pode ir lendo. 31, 9. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: assim, cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Irmãos, explicitamente o Senhor orienta a igreja da Antiga Aliança, dizendo: quando vocês forem se reunir para essas ordenanças que eu estou falando, todo o Israel vai se reunir, toda a igreja vai se reunir. E ele vai e descreve quem é esse todos: homens, mulheres, meninos, crianças, o estrangeiro que está no meio do teu povo. Todo mundo recebe a santa convocação. Ninguém pode dizer: não vou comparecer. É santa convocação, tem de se fazer presente. E isso é visto na prática, irmãos. Por exemplo, veja por favor Esdras e Neemias, o contexto do retorno do exílio babilônico. Veja o que ocorre em Esdras capítulo 10, versículo 1. Ora, quando Esdras olhou, quando ele confessou, chorando e lançando-se ao chão, diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E dali, nessas ocasiões, a estrutura a ocasião da lei do Senhor, né? Eles estavam lamentando pela situação do templo de Israel, e todo o povo de Israel foi lamentar junto, se reunindo nessa expressão. E aí Neemias 12, 43, por favor. Sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus se alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Eles sacrificaram e todos que estavam ali se alegraram. E ele menciona mulheres e meninos, todo Israel estava ali sacrificando e se alegrando ao Senhor pelo retorno, pela restauração. E alguém pode falar assim: mas isso é porque eles não tinham uma estrutura que permitia o cultinho, né? Senão eles teriam. Não, irmãos, isso é porque era ordenado. É como alguém falar assim: os reformadores não professaram o evolucionismo porque eles não tinham conhecimento científico à época para poder. Se eles tivessem, eles teriam sido evolucionistas. Não, irmãos, eles bateram o pé na doutrina da criação porque é a Escritura, é bíblico. Nós não interpretamos a Escritura Sagrada usando a cultura para anular a hermenêutica da Escritura. Nós utilizamos a cultura para entender a interpretação e não para invalidá-la. Então, irmãos, sem dúvida isso é pressuposto no meio do povo. Mas vamos avançar para o Novo Testamento. Marcos, por favor, Marcos capítulo 10, versículo 13. O contexto não é de culto, não é. Cristo não está nem orientando sobre questões culticas, nem o contexto é de culto. Mas aqui, irmãos, há uma explícita exposição da atitude de Cristo em relação às crianças. Veja, por favor, Marcos 10, 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Lê o 14 também, Fábio, por favor. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os pequeninos a mim, e
e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Pronto. Antes de ler o comentário do Mestre Henry, irmãos, ele faz um comentário muito bom, fantástico sobre esse trecho, aplicar essa questão das crianças na adoração. Só deixando claro que esse texto não está querendo dizer que a criança, automaticamente por ser criança, é digna do reino dos céus. Né? Toda criança nasce um filho de Adão e, portanto, fora do Éden, e, portanto, indigna do reino dos céus. De criança a adulto, quem for, é filho de Adão, nasce em pecado e necessita da graça do Senhor. O que o Senhor está falando, e textos correlatos dos evangelhos deixam mais claro ainda, é que dos que são como criança, é que o reino dos céus pertence. E qual é a característica da criança que o Senhor está tomando ali? O Senhor está tomando a característica da dependência. O Senhor está tomando a característica de total condução. Provérbios, por exemplo, em outras ocasiões, toma outra característica das crianças de uma forma negativa. A estultícia das crianças. A tolice da criança, ele fala, ela precisa ser instruída. Então, entendendo o uso da comparação que Cristo está fazendo, Mestre Henry diz o seguinte: Cristo as reconheceu como membros de sua igreja, como havia sido da igreja judaica. Ele veio para edificar o reino de Deus entre os homens e tomou esta ocasião para declarar que tal reino admitia crianças pequenas como seus súditos e dava a elas os direito aos privilégios de súdito. Ora, das tais é o reino de Deus. Elas devem ser trazidas a ele enquanto são pequeninas, para que possam ser firmadas nele e carreguem o nome de Cristo. Irmãos, os nossos filhos, eles foram dados pelo Senhor, eles pertencem ao Senhor, para que nós as conduzamos ao Senhor. E o culto público é a forma ordinária pela qual o Senhor chama os homens. O culto público é a expressão de pertencimento visível do povo do Senhor ao Senhor. Aqui nós temos um meio de alcançar a salvação. Então, irmãos, ao trazer as crianças para o culto, nós estamos fazendo como foi feito com Cristo. Estavam levando as crianças para Ele. Só que ao tirar as crianças do culto, irmãos, não é extrapolação exegética falar, Cristo pode falar a mesma coisa desse. Não impeçais de vir as minhas crianças. Esse é meu culto. Não, mas elas vão ter um cultinho. Não, mas essa é a Assembleia da Santa Convocação. Esse é quando Israel está todo mundo reunido. É aqui que o seu ministro vai fazer a pregação da palavra. É aqui que vai ser feito o sacramento da mesa do Senhor. Quando as crianças vão ver o nosso cordeiro sendo cortado. É aqui que elas vão perguntar, papai, o que é isso que o pastor está fazendo? É aqui. Não impeçais as minhas crianças, os pequeninos, de vir até a mim, irmãos. Nós não podemos fazer isso com convicção, queridos. Aí, veja, Efésios capítulo 6, de 1 a 4, Colossenses, alguém pode ler apenas Colossenses 3:20, que é o texto mais curto, correlato de Efésios. Esse é um texto, irmãos, que a gente aplica a nosso princípio hermenêutico presbiteriano, do lógica é claramente deduzida ou de boa e clara dedução. Onde é que essas cartas eram lidas? Essas cartas eram lidas no culto público. A igreja, lembremos disso, irmãos, a igreja do primeiro século, às vezes a gente pode esquecer disso, mas não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha impressora para imprimir um papelzinho para cada todo mundo. Quando o apóstolo Paulo escrevia uma carta à igreja, a igreja ia ler na ocasião que ela estivesse reunida. Quando? No culto público. Aí veja, por favor, Colossenses 3:20. Desculpa, irmãos, eu apertei aqui sem querer e cortou. Voltou aqui. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Uma pergunta, análise sintática. A quem é que Paulo está se dirigindo? A quem? Os filhos. O que está pressuposto aqui? Os filhos estão nessa ocasião ouvindo a leitura dessa epístola. As epístolas eram lidas para toda a congregação. A ocasião dessa leitura no culto público, como a gente faz aqui todo culto, lendo a Escritura Sagrada, pela manhã o Antigo Testamento, pela noite o Novo Testamento, os filhos estavam ouvindo. É como se fosse lida essa carta aqui, e aí Thomas ouvisse, Laurinha ouvisse, Alan ouvisse, todos os filhos da aliança, Letícia, Malu. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Obedeçam aos vossos pais. Queridos, essa é as bases bíblicas do culto público, da presença das crianças no culto.
construído sobre o fundamento da doutrina da igreja, que já foi exposta para a igreja, e da doutrina do culto, que também já foi recorrentemente exposta para a igreja. Na nossa próxima aula, no próximo estudo, nós vamos ver as orientações práticas para que isso possa ser feito com proveito, da melhor maneira, orientações logísticas, orientações que vão envolver toda a semana, como eu falei no início, sobre o culto doméstico, que vão envolver a participação dos irmãos da igreja, dos jovens que não têm filhos, ao invés de um incômodo, porque aquela família não está acalmando o filho, porque ao invés do se isolar e cada jovem se sentar, o desafio, por exemplo, prático é: jovem, sente-se com a família que tem filho, ajude essa família, esteja com ela. Isso, irmãos, é um trabalho comunitário de inclusão dos filhos da aliança no culto ao Senhor. E aí juntos, como eu falei no estudo passado, juntos, todos que juraram no ato do batismo dos nossos filhos, a igreja também jurou que se comprometia em ser instrumento do Senhor para conduzi-los a Cristo. Você vai estar vivendo o que você jurou nesses termos. Mas aí no próximo estudo nós vamos ver com calma várias orientações práticas, práticas mesmo, coisas minuciosas para poder nos orientar na maneira como viver isso. Alguma pergunta até agora sobre esse aspecto doutrinário e as bases bíblicas que nós pontuamos até aqui no Antigo e Novo Testamento? Por favor, pode fazer.